Estamos aqui retornando ao nosso evento, primeiro Festival das Aves Costeiras do Litoral Paulista. É uma honra contar com a presença de todos e todas e que vocês, assim como nós, possam conhecer um pouco mais das nossas aves costeiras e se encantar e se envolver na sua proteção e defesa. Uma boa tarde, uma boa palestra a todos. Boa tarde. Hoje temos como convidado aqui o Fernando, do projeto Cholos do Sul, né? Ele é mestre em ambientes aquáticos e, para quem não conhece o termo Cholos, nós estávamos falando sobre as aves limícolas na nossa palestra, né, inicial de hoje, e as aves limícolas são o que nos conectam, porque elas, como dizemos, como a maioria delas migra, né, como elas migram, elas passam por diversos países, então recebem várias denominações, e isso é muito bacana, né? Me perguntaram aqui o que seria cholo. Cholo na língua espanhola se chama geralmente as batuíras, chorlo, chorlito, e também, como estávamos dizendo, não encontramos um termo específico para as aves limícolas em português, né? Em espanhol, aves playeiras, lá no espanhol da América do Norte, aves placheiras, aqui no espanhol da América do Sul, né? Nos Estados Unidos, na língua, no inglês dos Estados Unidos é shorebirds, né? Aves de praia. Já se você vai para denominações, em português, em vez de só falarmos maçaricos e batuíras, também temos principalmente cholos. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. A palestra é sua, fique à vontade. Eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco desse projeto, né, um pouco das aves que estão aqui um pouco mais para o sul de vocês, né? Então, esses chorlos, como tu falou, a gente acaba sendo um nome usado pelas pessoas mais para perto da fronteira aqui, então a gente às vezes fala, quando está em campo, a gente está procurando batuíras, aí quando mostra, vocês estão atrás dos chorlitos, dos chorlos, então a gente resolveu botar o nome com já para ajudar a divulgar também esse nome, né? Então, como vocês falaram, meu nome é Fernando, eu faço doutorado em Oceanografia Biológica pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG. Sou do Laboratório de Aves Aquáticas e Tartarugas Marinhas, né? Então eu trabalho com ecologia de aves costeiras. Sou orientado do professor Leandro Bugoni, co-orientado pelo professor Guilherme Nunes, da URGS, e pelo professor Nathan Seiner, da Universidade da Carolina do Sul. Então eu faço o doutorado com ecologia de aves costeiras, tanto das migrantes do norte, residentes, e aos poucos, à medida que a gente foi avançando no projeto, a gente começou a incluir essas migrantes do sul que são um pouco menos conhecidas. E é sobre elas que eu vou falar hoje, então. Bom, eu sei que já foi apresentado anteriormente, né, essas aves costeiras, quem são as tais das aves costeiras, que muitas vezes gera alguma confusão. Então a gente pode pensar que são aves que se alimentam na água rasa ou em planos de lama, e tem algumas adaptações para isso, né, como, por exemplo, patas alongadas, que permitem elas se deslocarem nesses ambientes sem ficar molhando a sua plumagem ou embarrando a sua plumagem. Elas têm um pescoço também geralmente mais alongado e principalmente um bico, muitas vezes alongado também como uma forma de adaptação para elas conseguirem se alimentar nessa lâmina d'água ou então utilizar para penetrar nesse solo úmido, né? Mas aí, às vezes, gera alguma confusão, né? Por exemplo, dessas duas espécies aqui, né? A gente tem no lado direito uma garça moura, que eu fotografei aqui perto onde eu moro, na Praia do Cassino, né? Que está na água ali se alimentando. E a gente tem essa outra espécie, que é o Inland Dotterel, que ele é uma espécie que ocorre em regiões áridas, desérticas do interior australiano, né? Então, qual das duas, ou nenhuma das duas, ou as duas seriam aves costeiras, né? E, na verdade, as aves costeiras seriam esse Inland Dotterel seria considerado uma ave costeira, enquanto a garça moura seria uma ave aquática, né? Então, para não dar tanta confusão assim, a gente ir para a taxonomia, as aves costeiras elas fazem parte da ordem dos caradriformes, né? Que tem 3 subordens, a Auki, que são aqueles papagaios do mar que a gente vê, não tem no Brasil, né? A gente costuma ver fotos na internet, aquelas aves com um bico alaranjado, muito bonito. A gente tem Lari, que são as gaivotas, os 30 réis, que já foi falado anteriormente aqui no festival, as escuas e os talhamares, né? E, finalmente, Caradre, que são as aves limícolas, né? Limícolas vem do latim limus, né? Que se alimentam no lodo, que são 14 famílias. E aí estão as batuíras, os jaçanãs, as narcejas, os maçaricos e aparentados, os
pirupiros, né? Então, essas seriam as aves limícolas. Eu vou falar para vocês dos chorlos, né, que são dentro da família Caradridae, que é a segunda maior família de aves costeiras, né? Ela tem 10 gêneros, sendo que 4 deles ocorrem no Brasil, os gêneros Pluvialis, Oreofolos, Vanelos e Carádrios. E tem 68 espécies, sendo 10 no Brasil, né? A gente tem 2 espécies de Pluvialis que visitam aqui, o Oreofolos também visita, que eu vou falar dele daqui a pouco, 2 espécies de quero-quero, né, dos vanelos, e 5 carádrios, tanto residentes como migratórios. Os quero-queros, né, eles são um grupo dos maiores caradrídeos, né, são cerca de 24 espécies, e a maior diversidade deles se encontra na África. Eles são característicos por aqueles esporões nas asas, né, quem vive no Rio Grande do Sul provavelmente já sofreu algum ataque de quero-quero. Eles são maiores que as batuíras e a maioria deles é sedentária ou não realiza grandes migrações. Já os batuíros-sus, eles são 4 espécies, como eu falei, né, sendo 2 no Brasil, eles são migrantes de longa distância. Eles se reproduzem principalmente nas regiões árticas e eles são bem característicos, né, eles são todos bem similares, eles têm essa parte superior do corpo maculada, assim, né, manchada, e durante o período reprodutivo, na plumagem nupcial, eles têm a parte inferior e o rosto pretos, né? Então, aqui nesse canto inferior esquerdo, eu trago o batuíro-sul, que a maioria das pessoas deve conhecer, nas suas 2 plumagens, né? Só para mostrar a diferença entre as plumagens de descanso, que ele fica todo acinzentado, e a plumagem nupcial, quando ele fica com esse dorso dourado e o ventre todo preto. E aí, finalmente, os chorlos, né, ou as batuíras, que é um grupo mais diverso, são 37 espécies, principalmente do gênero Carádrios e alguns gêneros que têm uma espécie só. É um grupo cosmopolita, desde aquele deserto que eu mostrei para vocês, né, aquela espécie do deserto australiano. A gente tem espécies andinas, espécies que ocupam costas, beiras de rios e lagos. E apesar dessas diferenças nesses grupos, todos eles têm uma ecologia relativamente uniforme quanto ao habitat, né, que apesar de diverso, ele é característico por ser área aberta, então essas aves ocorrem em ambientes abertos, onde elas têm uma visão ampla, né, do seu entorno, e também o forrageio deles é bem similar, né, essa característica de correr um pouco, parar, olhar o entorno, bicar o solo, correr novamente, então isso é uma coisa incomum desse grupo. Além disso, a reprodução deles, eles também têm várias similaridades, né? Eles fazem ninhos no chão, colocando de 1 a 4 ovos, numa incubação relativamente curta, de 20 a 35 dias, e tem esse padrão todo manchado, né, que facilita a camuflagem dos ovos, né? Porque como eles estão no chão, eles estão sujeitos a diversos predadores, então é uma adaptação esse padrão nos ninhos. A gente vê diferentes substratos ali e os ovos tendem a ser bem camuflados em todos eles, né? E os filhotes, né, são precociais ou nidífugos, ou seja, eles, em seguida que eles nascem, eles já começam a se alimentar sozinhos e sair caminhando atrás dos pais, né, diferente do que acontece com os passarinhos, né, que nascem sem plumas, de olhos fechados. Então, eles têm um desenvolvimento rápido também, né, de entre 20 e 35 dias eles já estão voando. Então, acima tem um filhotinho de quero-quero, e embaixo a gente vê também a adaptação para camuflagem dos filhotes, né? Aqui é uma espécie de batuíro-sul, que não ocorre no Brasil, e ele se reproduz em ambientes com musgo. Então a gente olha na mão de um pesquisador ali um torrão de musgo, e o filhote, né, parado, imóvel, e a gente vê essa grande capacidade de se camuflar no ambiente. É um grupo, né, que, como quase todos, tem diversas ameaças, né? A gente pode falar, a gente já viu anteriormente ali de distúrbios na praia também, né, que também é comum essas espécies, mas a gente salienta a caça, que ocorre muito na América Central, em outros países. A gente tem o desenvolvimento costeiro desenfreado, o turismo desenfreado, que acaba inviabilizando muitos dos habitats dessas espécies. As mudanças climáticas, né, que acabam também causando alterações importantes no habitat dessas espécies, né, e em alguns casos, por exemplo, algumas batuíras que se reproduzem em ilhas, né, como na Nova Zelândia, a gente tem batuíras extremamente ameaçadas pela presença de predadores exóticos, né, os ratos que invadiram as ilhas, então acabam predando esses ninhos que são no chão, ou até mesmo os filhotes, então é uma ameaça que acaba acontecendo para algumas espécies mais características,
de ilhas. Então, com isso, é um grupo que tem pelo menos quase 40% das espécies estão classificadas em algum grau de ameaça pelos critérios da IUCN. E apesar da gente trazer essas informações, a gente sabe muito pouco ainda sobre as aves costeiras em geral na América do Sul, né? Na verdade, alguns estudos dizem que a gente sabe menos na América do Sul do que em qualquer outro continente. Então, a gente ainda tem muito que estudar, muito aprender para conseguir conservar essas espécies no nosso continente. E é um continente, então, que, como eu falei, recebe migrantes neárticos, né, ou seja, espécies que se reproduzem no hemisfério norte e vêm para cá durante o inverno deles, né, vêm para cá no nosso verão, fugindo do frio, como, por exemplo, o batuíro-sul que eu falei e a batuíra de bando, né, o Caradrius semipalmatus. Além disso, a gente tem espécies que são residentes, como, por exemplo, a batuíra de coleira, né, que eu mostrei naquele vídeo se alimentando, que acredito que a maioria de vocês já tenha visto, é uma espécie amplamente distribuída no litoral brasileiro, e o nosso famoso quero-quero. Só que, além disso, a gente tem alguns migrantes austrais, ou seja, eles fazem o inverso. Esses que são os tais cholos do sul que a gente resolveu chamar, né? O que acontece? Eles se reproduzem mais ao sul, e durante o inverno eles migram um pouco para o norte, chegando na costa do Brasil, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, alguns até um pouco mais adiante. E eu trouxe 3 para vocês, esses já são aves um pouco mais difíceis do pessoal ver, né, no Brasil. Por exemplo, a batuíra de papo ferrugíneo, que é o Oreopholus ruficolis, ou chorlo cabeção, é uma ave que se reproduz na Argentina, no Chile e até o Peru, e tem algumas populações que migram, né? Por exemplo, reprodutores dos Andes, quando está o inverno, eles vão para regiões mais baixas, e também um outro padrão de migração é esse que eu mencionei, né? Populações que estão mais no sul migram um pouco para o norte no inverno, fugindo um pouco do frio extremo, do extremo sul da América do Sul. É uma ave extremamente pouco conhecida, a gente não tem sequer estimativas populacionais, tem muitos poucos trabalhos com a ecologia dessa espécie, e ela é característica de ser identificada em campo por esse bico um pouco relativamente mais fino em comparação com outras batuíras, essa garganta laranja bem característica, esse padrão estriado das asas, o tarso avermelhado e essa mancha preta que ela tem na barriga, né? É uma ave que tem em torno de 25 centímetros de comprimento, pesa ali entre 120 e 150 gramas. Uma outra espécie de chorlo é a batuíra de peito tijolo, é o Caradrius modestus ou o chorlo chileno. Ela tem populações migratórias e residentes e esse mesmo padrão de populações mais ao sul migrando para o norte. É uma espécie que se reproduz também na Patagônia, Argentina e chilena e também se reproduz nas Ilhas Falklands ou Ilhas Malvinas. E para características de identificação, a gente tem essa diferença marcada entre duas plumagens, né? A plumagem alterna ou plumagem de reprodução, ela fica com essa bochecha cinza, esse supercílio branco bem característico também, esse peito tijolo, né, que dá nome comum à espécie, e essa faixa negra. E já quando ela está em plumagem de descanso, ela tem um padrão todo mais amarronzado, né, todo mais desbotado, digamos assim. É uma ave um pouco menor que a outra que eu mostrei, né, tem 20 centímetros de comprimento e pesa entre 60 e 90 gramas. E por último, a gente tem a batuíra de coleira dupla, né, que é o chorlo doblicolar, que tem também esse padrão de distribuição, né, de se reproduzir na Patagônia, Argentina e chilena, algumas populações migrando para o norte, e se reproduz principalmente em praias de seixo, né, aquelas praias com pequenas pedrinhas assim, mas também em lagos salobros, principalmente na costa. E tem alguns registros na Lagoa do Peixe, que é o que eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. A maioria delas, então, migra para o Brasil, né, para o Uruguai, chegando no nosso inverno aqui. Então, para a identificação dela, né, como o nome diz, essa faixa dupla negra, né, no peito, essa cabeça também alaranjada, com a testa ali preta, e é a menor das 3 espécies, cerca de 17 centímetros, e pesa entre 50 e 80 gramas. Então, esses são os chorlos do sul, né, que foi o que deu ideia a gente fazer o projeto, assim, né, como o nome diz, a gente se inspirou, né, no mapa, como está no nosso logo, né, a gente se inspirou no mapa da América Invertida, né, que é uma obra de um uruguaio, o Joaquim Torres Garcia, que tem um poema que fala que o nosso norte é o sul, né? Então o ponto da América de agora em diante para sempre aponta insistentemente para o sul, que é o nosso norte,
porque a gente fez essa conexão, assim, essa alusão, porque é isso que funciona para essas batuíras, né? Elas fazem aquele caminho inverso do que a gente está acostumado com as outras aves migratórias que vêm para cá, né? Quando aquelas aves elas querem se reproduzir, elas miram para o norte e voltam para as áreas de reprodução. E essas aqui fazem o oposto, elas estão aqui e na hora de se reproduzir elas miram para o sul. Então a gente criou esse logo. Esse projeto ele começou com auxílio do FUNBIL, que ele auxiliou com uma bolsa para o meu doutorado, e aí eu e o outro pesquisador do laboratório, o Márcio Heppening, que é pós-doutorando, né, no laboratório de aves da FURG, ele me ajudava nos campos do doutorado e a gente começou a também pensar, pô, a gente tem que levantar mais informação sobre essas aves que vêm para cá no nosso inverno, né? A gente acaba sabendo muito das que vêm para cá no verão, são as mais conhecidas, mais difundidas, mais protegidas, mesmo todas ameaçadas, mas assim, a maioria dos projetos e coisas são com essas aves, então tem um pouco desse viés. Aí a gente quis trazer um pouco da divulgação dessas outras aves, né, que ocorrem no nosso inverno aqui. Então a gente criou esse projeto e começou agora, assim, então vou falar um pouco do que a gente já encontrou. A maioria dos nossos estudos é no litoral sul, né, litoral médio e litoral sul do Rio Grande do Sul, né? Então, principalmente no Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Eu acredito que muitos já ouviram falar desse local devido à importância para as aves migratórias, né? É uma área que tem 37 mil hectares e a lagoa que dá nome ao parque tem cerca de 35 quilômetros de extensão. E ela é caracterizada por ter uma conexão efêmera com o mar, ou seja, ela tem uma barra que conecta ela com o oceano durante parte do ano, e durante parte do ano essa barra está fechada e ela fica sem essa conexão. Isso faz com que o ambiente seja extremamente dinâmico, né? Esse local seja extremamente dinâmico, heterogêneo, e por isso tão importante. E a hidrodinâmica desse lugar é extremamente influenciada por chuvas e ventos. A gente não tem um regime de maré tão grande, sim, a maior influência é a chuva e a direção e intensidade dos ventos. As margens dessa lagoa são compostas por marismas e campos alagáveis, né, de vegetação baixa, que são usados por muitas espécies. E a gente também tem na região da Barra uns planos de lama que são usados também por muitas espécies. Esse local ele fica alagado, né, muitos das áreas acabam embaixo d'água, né, no inverno, então nos meses de maior precipitação e intensidade de vento, de junho e outubro. Então, isso causa com que a região seja extremamente dinâmica, como eu falei. E devido a essa importância, ela é um sítio Ramsar e faz parte da rede hemisférica de conservação de aves costeiras. Aqui eu trouxe só umas fotos para quem nunca viu o lugar, tentar ter uma ideia, assim, né? Acima ali dá para ver uma estrada com 2 carros passando, e essa lagoa que fica a estrada corta a lagoa, né? Essa trilha, inclusive, é a trilha do Talha-Mar, ela corta a lagoa do peixe. E dependendo do vento, da direção do vento e da intensidade de chuvas, a gente já passou por alguns perrengues aí, inclusive a gente acampar aí próximo, e quando a gente foi voltar no dia seguinte, essa estrada estava completamente embaixo d'água, né? A gente via garças comendo onde a gente estava passando com o carro antes. Na foto do meio a gente vê campos adjacentes ali à margem da Lagoa do Peixe, que também são inundados com água salobra, depois acabam sendo expostos, e embaixo ali a região mais perto do mar, né, com região intermareal próxima à barra da Lagoa do Peixe. Então, falando um pouco dos nossos estudos, assim, né, contando aquilo que eu falei sobre alguns registros da batuíra de coleira dupla na Lagoa do Peixe, em 1974 foi o primeiro registro de um macho com gônadas ativas no parque. Então, seria um indício de que esse indivíduo pode reproduzir aqui perto, né? Porque até então o senso comum era esse que eu falei. Aves que se reproduzem no sul e aparecem aqui no nosso inverno. Aí, 10 anos depois, teve a primeira confirmação de um ninho no Parque da Lagoa do Peixe. Depois, em 1998, foi encontrado um ninho no Uruguai, que foi registrado como um evento muito incomum. E, finalmente, um trabalho publicado em 2011 descreveu um ninho de novo na Lagoa do Peixe. Mas é aquilo, a gente não sabia, a gente não tem informações assim, a consistência dessa população, né, é uma reprodução consistente, é todo ano que acontece, ou é um evento muito incomum aqui também? Qual é a ecologia dessa espécie? É parecida com a população que tem mais para o sul, com as populações mais do sul? Qual é o grau de similaridade desses indivíduos com aqueles mais para o sul, né? Então, são várias perguntas que foram surgindo que a gente pensou em responder. Então, a gente ficou com o objetivo de monitorar a reprodução
dessa batuíra no sul do Brasil, modelar essa reprodução em função de algumas características do ambiente, para entender mais como é o ambiente que elas ocorrem, né? Descrever a fenologia da reprodução, a produtividade, ou seja, o número de filhotes, e a sazonalidade de ocorrência dessa espécie, para, por fim, a gente conseguir gerar algumas estimativas populacionais do número de pares reprodutivos dessa batuíra no sul do Brasil. E com isso foi parte desse apoio que o FUNBI e o Instituto Manise deram para a gente conseguir fazer esse primeiro estudo. Então, em 2017, 2018, no início dos campos que eu estava fazendo para o doutorado, eu tinha encontrado filhotes ali, nas áreas onde eu caminhava. Então, já aconteceu de novo, então tem alguns indivíduos reproduzindo, vamos botar um pouco de energia nisso. Então, na estação de 2019 para 2020, a gente mapeou, com base nos ninhos que a gente encontrou, as características do ambiente, a gente mapeou possíveis locais de reprodução. A gente mapeou 66 áreas dentro do parque e encontrou 18 territórios, né, ocupados, e encontrou 12 ninhos. Esses ninhos eles estavam distantes entre 45 e 280 metros da lagoa e próximos de corpos d'água, né, entre 5 e 130 metros de um ambiente alagado. E a gente encontrou tanto na região central, principalmente do parque, como um ninho na região sul. A gente não encontrou nenhum ninho na porção norte da Lagoa do Peixe, que é a área que fica menos influenciada pela aquela barra que eu falei para vocês, né, que tem essa conexão da água salgada. Então, a região norte, digamos que ela é a mais doce, e isso tem consequência para alterar a vegetação e todo o ambiente. Então, os ninhos que a gente encontrou, eles são em ambientes muito específicos, né, são áreas de transição. Então, a gente tem, imaginando a lagoa ali embaixo, né, a gente tem as marismas na borda da lagoa, principalmente umas marismas mais altas de espartina, e aí tem umas bolsas de uma outra espécie, que é a salicórnia, que na foto do ninho é possível ver essas folhas mais avermelhadas, né, dessa vegetação, em transição para os campos os campos costeiros, né, de gramíneas. Então, são ambientes bem restritos que essa espécie se reproduz na Lagoa do Peixe. A estação, o período reprodutivo durou cerca de 150 dias, aproximadamente 5 meses, ali do final de agosto a início de fevereiro, e a reprodução dela é similar ao período da reprodução que foi estudada nas Ilhas Malvinas. Então, seriam mais ou menos em sincronia, os indivíduos que estão se reproduzindo aqui, mais ou menos ao mesmo tempo que os indivíduos que estão se reproduzindo nas Malvinas. O pico de reprodução no início de outubro e novembro, com a maioria dos juvenis, então, já na segunda semana de janeiro e entrando até o mês de março com juvenis. A postura foi em média de 2,3 ovos, né, variando nos ovos, e um sucesso encontrado foi relativamente baixo, né, um sucesso aparente de 23%, ou seja, 23% dos ovos que a gente encontrou foram assumidos como sucesso de eclosão. Isso é menor do que as populações do centro da distribuição da espécie, né, de 37% a 67%, e é parecido com o sucesso encontrado num outro estudo nas Malvinas. Bom, para ver o padrão de ocorrência da espécie no Rio Grande do Sul, a gente usou tanto nossas campanhas quanto um pouco da ciência cidadã, né, com registros do Wikiaves e do eBird. E na época desses dados compilados aqui, a gente tinha 266 registros no Rio Grande do Sul, sendo que 80% deles dentro do Parque da Lagoa do Peixe. A espécie ocorreu o ano inteiro, com um pico de abril e maio. Então, que poderia ser a chegada de migrantes do sul, né? E 28% dos registros estavam dentro do período reprodutivo. Se a gente considerar só registros feitos fora do Parque da Lagoa do Peixe, né, com um total de 50, a gente vê que quase todos eram fora do período reprodutivo, né, durante o período não reprodutivo da espécie. E o contrário, se a gente pegar só o período reprodutivo, a gente vê que quase todos os registros da batuíra foram feitos dentro do Parque da Lagoa do Peixe. Como parte do estudo também, a gente capturou e marcou indivíduos e colocou anilhas coloridas, né, para facilitar a reavistagem e poder diferenciar os indivíduos sem necessidade de capturar eles de novo. Então, se a gente ia para campo ou recebia fotos, a gente sabia qual indivíduo era, quando que a gente tinha pego ele e aonde que a gente tinha capturado ele. E aí, então, a gente viu que 36% das aves marcadas durante a reprodução foram reavistadas durante o inverno ali, ou seja, ficaram um ano inteiro no parque.
todos os registros até então tinham sido feitos dentro do Parque da Lagoa do Peixe, mas recentemente a gente recebeu um registro feito aqui na praia onde eu moro, na Praia do Cassino, de uma espécie que a gente capturou e marcou na Lagoa do Peixe, de um espécime, né? Então, isso é uma parte muito legal do trabalho, né, que tem no Instagram dos Chorlos, que a gente tem um apoio muito grande da ciência cidadã, né? Então, vários observadores de aves já sabem do projeto, várias pessoas vão para a Lagoa do Peixe, fotografam as batuíras, nos mandam ou postam no Wikiaves ou no eBird, a gente está sempre olhando, e aí a gente consegue entrar em contato com essas pessoas, elas nos dizem exatamente quando que ela viu, se tinha outros indivíduos junto, aonde que ela viu, e a gente dá esse retorno para eles, a gente pede autorização para usar as fotos, posta as fotos no Instagram e diz quando que a gente pegou elas, quando que ela foi fotografada, por quem, e quando é a primeira vez que uma pessoa encontra uma batuíra que não tinha sido registrada ainda, a gente deixa eles darem um nome para o indivíduo. Então a gente já tem várias homenagens ali, enfim, de quem fotografou, enfim, qualquer nome é bem-vindo e a gente já tem algumas batuíras que a gente já consegue chamar pelo nome. Então, esse sincronismo dessa reprodução, né, que eu falei, os bichos aqui reproduzindo ao mesmo tempo que os bichos ao sul, e esse padrão de ocorrência anual faz com que a gente conclua que essa espécie, essa população é residente no sul do Brasil e fica, então, isolada reprodutivamente dos indivíduos do sul, né, porque eles estão reproduzindo ao mesmo tempo. Então, essa estratégia da espécie resulta numa distribuição heteropátrica, que a gente chama. O que seria isso? Então, seriam populações que, durante o período reprodutivo, elas estão isoladas umas das outras, né, estão em alopatria, e, durante o período não reprodutivo, elas têm esse contato, porque populações migratórias vêm para cá, para o Rio Grande do Sul, e ficam coexistindo durante aquele período com a população residente. Então, é um padrão de distribuição heteropátrica para essa espécie. A gente também fez, no intuito de gerar as estimativas populacionais, modelos de classificação do ambiente baseados em imagens de satélite, e a gente encontrou que cerca de 330 hectares do parque são considerados habitats disponíveis para reprodução. Isso dá menos de 1% do parque, né? Então é uma área extremamente específica que essas espécies se utilizam no parque, né? Nessa figura seria o que está em roxo, rosa na imagem. Então isso é por uma série de fatores, como uma combinação de topografia, né, a altura, o relevo, a inclinação do ambiente, mais a precipitação e a direção dos ventos, que influenciam fortemente na distribuição da salinidade da região e, em consequência, na estruturação das marismas, que vão deixar o habitat disponível ou não para essas espécies, né? O período de alagamento, a intensidade do alagamento, a salinidade vai fazer com que aquela região tenha aquelas manchas de salicórnia exposta ou não, né? Então, são ambientes extremamente específicos. A gente encontrou uma densidade muito baixa, né? Na região central, ali onde foram mais encontrados, 0,18 casais por hectare, e ao sul, 0,01. E isso nos permitiu, então, fazer as estimativas populacionais, né, fazer uma modelagem com base nos censos e nesses modelos preditivos. A gente encontrou 55 pares reprodutivos, seria mais ou menos o que tem na Lagoa do Peixe, né, com intervalo de confiança ali, entre 44 e 66, a gente está falando de menos de 150 indivíduos maduros reproduzindo na Lagoa do Peixe. Então, diferentes possibilidades podem explicar essa pequena população ocorrendo no Parque da Lagoa do Peixe, né? Por exemplo, pode ser uma população relictual, ou seja, a espécie se distribuía ao longo de toda a ocorrência dela, e ela foi extinta em alguns locais ao longo da sua distribuição, então ficou esse buraco, digamos assim, entre o sul da Argentina e a Lagoa do Peixe. Ou, por exemplo, pode ser uma colonização mais recente. No caso, por exemplo, indivíduos do sul migrariam para a Lagoa do Peixe e, ao invés de retornar para as áreas de reprodução, elas começaram a ficar o ano inteiro e se reproduzir nas áreas que até então eram apenas de invernagem. A gente não tem isso documentado para aves costeiras, mas a gente tem para outras espécies. Por exemplo, na Argentina, uma espécie de andorinha que era migratória da América do Norte, vinha para a Argentina no inverno e voltava depois para se reproduzir, acabou alguns indivíduos ficando e estabelecer uma população. Então, isso não seria inédito para as aves costeiras. Então, assim, as diferenças no hábitat reprodutivo e no comportamento permitem que a gente possa considerar essa população brasileira como uma unidade ecológica de manejo independente. O que seriam essas diferenças?
A maioria das populações, elas se reproduzem, como eu falei, em praias de seixo, os ninhos delas são feitos com algas, com conchas, em praias de pedra rolada, e enquanto aqui a gente viu um campo, né, com gado, com vegetação baixa, na transição para uma marisma, então é uma diferença bem grande no habitat de reprodução e no comportamento, né, porque é um indivíduo residente em comparação com a maioria migratória das populações do sul. E a viabilidade dessa unidade de manejo seria preocupante a longo prazo, porque, como eu falei, é um pequeno tamanho populacional, num habitat extremamente limitado, até então só dentro de um parque nacional. Então, esse parque ele tem algumas características que são únicas, né? Ele é a única laguna que tem essa conexão temporária no nosso estado. A gente sabe que as marismas são habitats ameaçados por diversos fatores, e com as potenciais mudanças climáticas, um aumento do nível do mar, pode acontecer vários modelos, né, que dizem que vai acontecer esse aumento na frequência e severidade de alagamentos, que vão ter um efeito grande na hidrodinâmica desses locais, e isso pode mudar, então, esses padrões de salinidade e, consequentemente, da estrutura das marismas e dos campos que são utilizados por essa população. Esse trabalho, o que eu mostrei aqui brevemente, a gente conseguiu publicar ele recentemente numa revista Austral Ecology. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar o link ou o artigo para vocês. Quem tiver quiser mais alguma informação detalhada sobre esse trabalho. Aí os próximos passos desse estudo, né, desse braço do projeto, seria, então, monitorar um pouco mais essa reprodução, né, para ver quais são as causas de fracasso principais, o que faz esse fracasso ser baixo, o sucesso ser baixo, né, dessa população. A gente mapear áreas fora do parque, né, para ver se tem se existem ninhos ou regiões importantes que não estão dentro desse parque protegido. Fazer análise de sobrevivência dos adultos, que é possível por conta dessa colaboração muito, muito boa e muito importante dos fotógrafos que vão para a Lagoa do Peixe. Então, a gente está toda hora sabendo que o indivíduo foi reavistado, então isso permite que a gente possa calcular a sobrevivência média dos adultos, né? E a gente está pensando também em fazer uma prospecção no Uruguai, com base nesses ambientes que a gente viu que a espécie utiliza aqui, para ver se existem alguma população pequena no Uruguai que ainda não tá descrita. E, por fim, a gente quer fazer, já começou alguma coisa de análises genéticas, de vocalização e biometria dos indivíduos daqui, e comparar com os do Sul, para ver se já tem alguma diferenciação dessa população em comparação com as populações do Sul. Isso era o que eu tinha desse braço, né? Uma outra parte do projeto que eu vou mencionar brevemente, que a gente começou agora uma parceria com a Érica Zahrer, do Butantan, a Helena Lages, da USP, com o projeto Previr, né, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Infraestrutura, com apoio da Unicamp também, que é a prospecção de vírus nessas aves, né? Então, a gente também está coletando material para enviar para eles, porque as aves costeiras, sabidamente, carregam, né, são hospedeiros de doenças que têm importâncias de zoonose, né, inclusive a famosa gripe espanhola, né, que o hospedeiro original seria uma ave costeira. Então, e esses indivíduos, eles estão conectando o hemisfério inteiro, né? Então, são aves potencialmente transportadoras de vírus, né? Então, a gente também começou agora essa parceria, a gente não tem nenhum resultado ainda. Então, a gente captura as aves, coleta amostras de vírus e envia para eles. Uma outra parte do nosso estudo envolve relações alimentares, que tem um pouco mais a ver com o meu doutorado, né, o início do meu projeto, é entender como que as aves estão compartilhando esse ambiente, né, que é tão importante para espécies migratórias e residentes. Então, a gente captura as aves, coleta sangue para análises de isótopos estáveis, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas se alguém quiser conversar com isso depois, eu estou à disposição. E a gente também coleta fezes delas para fazer análise convencional em lupa, né? Que só um exemplo, né? Uma batuíra de peito tijolo que a gente fotografou comendo poliqueta. Tu leva as fezes dela para a lupa, tu consegue ver algumas estruturas mais rígidas que sobram nas fezes, né? Ali, no caso, seria uma mandíbula de poliqueta. Isso nos permite, então, inferir e quantificar a dieta e ver como que essas espécies estão compartilhando os recursos que são tão importantes para elas conseguirem ter a energia necessária para voltar para os locais de reprodução, né? Falando das espécies migratórias. Então, aqui eu trouxe só brevemente uns resultados gerados há 2 dias, assim, isso aqui não foi publicado ainda, com só ocorrência, né, a proporção de ocorrência de alguns itens que a gente encontrou nessas 2 espécies, da batuíra
batuíra de peito tijolo e a batuíra de coleira dupla, e a gente encontrou diversas presas, como moluscos, né, o Donax, tatuíra, formigas, larvas de Lepidoptera, poliquetas, gastrópodes, coleópteros, e a gente viu uma certa diferença na proporção de ocorrência entre alguns grupos, né? Por exemplo, a gente só encontrou isópodas terrestres na batuíra de peito tijolo, por enquanto, a gente só encontrou tatuíras na batuíra de coleira dupla, a gente encontrou muito mais larvas de Lepidoptera na batuíra de coleira dupla, por outro lado, gastrópoda já foi muito mais na de coleira, então mostrando que essas espécies têm uma certa segregação, né? Elas consomem uma ampla diversidade de presas, mas elas têm uma certa segregação no nicho alimentar delas que facilita que elas estejam coexistindo no mesmo ambiente ali sem estar competindo por recursos, né? E por fim, falar para vocês dados de rastreamento, né, que também com apoio da Bolsa do Funguil a gente conseguiu comprar 4 rastreadores, que são equipamentos ainda muito caros para nós aqui, ainda mais com o preço do dólar e a situação que a gente se encontra. Então, a gente conseguiu comprar 4 transmissores para equipar nas batuíras de peito tijolo, no Caradrius Modestos. A gente equipou recentemente, né, no final de julho, e é um aparelho que a gente não precisa recuperar o indivíduo. Ou seja, ele tem uma tecnologia de transmitir por satélite, via satélite sistema Argus, essa informação, né, da localização da ave a cada 3 dias, mais ou menos, depende do quanto a gente programou, mas o início da migração a gente botou a cada 3 dias, então eles mandam os pontos para o satélite manda para nós, para o computador, e eles têm uma precisão de GPS, né, então cerca de 5 metros, então para a escala de migração é o ideal, a gente tem como afirmar com certeza a rota que essa espécie está fazendo. E é até então algo bem desconhecido, né? Ninguém antes rastreou essa espécie, a gente sabe muito pouco sobre o deslocamento dessa espécie, é a primeira vez que essa espécie foi equipada com esses aparelhos, né? E eu trouxe para vocês, então, algumas novidades também, né? Primeira vez que eu estou mostrando, para não estar publicado em lugar nenhum, não tá no Instagram, não foi apresentado em congresso, então, primeira vez no festival aqui, para trazer um pouco dos resultados que a gente já encontrou. Então, a gente consegue ver aqui, tem esse quadrado maior, né? Desculpa a qualidade do mapa base ali, mas todas elas tiveram o mesmo padrão de deslocamento. A gente equipou elas no Parque da Lagoa do Peixe, no final do período de invernagem, antes delas voltarem para a migração. Elas ficaram utilizando o parque um pouco. Os 3 indivíduos que a gente conseguiu receber dados, eles foram um pouco para o norte, usar campos de resteva de arroz, assim, campos que já foram usados para cultivo de arroz, e depois foram reto, sem parar, para as Ilhas Falklands. E isso foi uma informação, assim, completamente nova, a gente não esperava, a gente não sabia se as aves, elas iam pela costa, elas paravam no Uruguai, se tinha alguma área importante de parada, se elas reproduziam na Península Valdez, se elas iam para o Chile, e os 3 indivíduos saíram da Lagoa do Peixe, traçaram uma reta e foram direto para as Ilhas Falklands, né? Então, elas voaram mais de 2.200 quilômetros sem parar, em menos de 3 dias, que é o intervalo dos pontos, por mar aberto, né, sem áreas de parada, portanto, elas não paravam no oceano, e tiveram uma alta conectividade, ou seja, os 3 indivíduos mostraram exatamente o mesmo padrão. Então, isso foi uma informação muito legal, nova, que a gente vai publicar em breve, né, não se sabe isso, né, então a gente pode agora dizer que pelo menos parte da população que vem para a Lagoa do Peixe são indivíduos das Ilhas Falklands, né, que se reproduzem nas Malvinas e vão para lá direto, sem parar. Então, é uma informação bem nova sobre a ecologia dessa espécie, que até então não se sabia. Já estou encaminhando o fim, né? Eu só queria, então, agradecer mais uma vez a oportunidade de poder mostrar um pouco, falar um pouco mais dessas aves daqui que vêm para cá, para o sul, né? E agradecer a todo o apoio, que é impossível fazer esse trabalho sem colaboração, né? Então, o pessoal do parque, o CEMAV, que deu as anilhas, o Funguil, como eu falei, e a todos os colegas do laboratório e membros do laboratório, pesquisadores, até minha namorada já foi para campo me ajudar a capturar os bichos, porque são campos muitas vezes exaustivos, né? A gente tem que caminhar a madrugada inteira, caminhar 20 quilômetros de madrugada no lodo, com frente fria, para achar os bichos, para poder fazer todo o estudo. Durante o dia a gente faz outras coletas, também faz captura, então
é impossível fazer esse tipo de trabalho sem a colaboração, então eu deixo aqui o meu agradecimento a todos que já colaboraram e seguem colaborando. E por fim, só uma imagenzinha da Batuíra se voltando para o ninho delas. Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida, o meu e-mail, meu Twitter ali, e o Instagram do Choros do Sul. Eu peço que sigam, que fiquem atentos ao que a gente vai postar ali, e é isso. Estou aberto a qualquer dúvida e muito obrigado pela participação. Fernando, gratidão pela sua apresentação. Nossa, foram informações assim fantásticas e ficamos muito honrados, né, pelo privilégio de receber informações tão atuais, inéditas no nosso festival. Acho que só acrescenta, brilhanta todo esse trabalho que a gente está fazendo, né, que não deixa de ser um trabalho conjunto, porque estamos todos conectados nesse mesmo objetivo, né, de conhecer, entender e proteger essas aves. O pessoal que está nos acompanhando, né, pelo YouTube, colocou algumas perguntas, e eu vou lhe fazer a primeira, que é do Miguel Magro, companheiro nosso aí de luta, e que ele nos pergunta o que poderia explicar esse sucesso reprodutivo baixo mais ao norte. Bom, assim, a gente, inclusive, um pouco, eu não entrei muito em detalhes nessa parte mais teórica, assim, né, por conta do tempo também, mas, assim, tem uma hipótese que é chamada hipótese centro-periférica, que diz, né, que ao longo da distribuição de uma espécie, quanto mais ao centro, é mais viável para ela ter sucesso, né? Então, as populações periféricas, que a gente diz, né, como elas vão estar vivendo num ambiente subótimo, elas não vão ter acesso à mesma qualidade de recursos que elas estão adaptadas, porque o grosso da população, digamos assim, vai estar concentrado nessas áreas ótimas. Então, com essa hipótese, é esperado isso de fato, que as populações periféricas elas sejam menores, elas tenham uma densidade mais baixa, e um menor fitness, né? Elas têm menos adaptação para aqueles ambientes, porque já são ambientes quase extremos, né? O limite de onde ela consegue existir. Então, esse trabalho, no artigo a gente traz isso, né? Fala sobre essa hipótese, mostra outros trabalhos, e é uma hipótese que acaba sendo confirmada, né? Que de fato é um sucesso mais baixo no extremo da distribuição. E na ilha também, né? É muito parecido com a reprodução, o sucesso da população das Falklands, enquanto que no grosso da população, né, na parte central da distribuição, teria um sucesso mais alto. Isso é esperado, de certa forma, mas isso não quer dizer que a gente não possa fazer nada para melhorar esse sucesso, né? No momento que a gente consegue identificar as principais causas desse fracasso, a gente pode sim tomar cuidados ou tentar alguma ferramenta de manejo para manter essa população. Fernando, nós do Projeto Aves Vinícolas estávamos muito, muito ansiosos para conhecer, para ver essa apresentação, que a gente é teu fã, a gente te segue lá no Insta. Eu que sou fã de vocês. A gente quer aqui, como tu sabe, não é uma área de abundância, como vocês têm aí, sim, mas é uma área importante que elas passam por aqui, muitas para ir aí, né? Claro. Estamos falando às vezes de um dia a gente vai, tudo der certo, se conhecer pessoalmente, tenho certeza. Claro, podem chegar, vão ser bem recebidos aqui, a gente faz um passeio lá e ver os ninhos e ver essa população aí. Nós vamos, pode ter certeza. A Mari começou com as perguntas, o Fernando, tem uma, que é do Juarez Cabral, nosso parceiro aqui. Ele perguntou qual é o limite norte de distribuição da batuíra de coleira dupla. Então, a gente, no inverno, ela vai, acredito que, assim, relativamente comum até o litoral norte do Rio Grande do Sul ali. Depois tem alguns registros mais esporádicos para o norte, mas a área, digamos assim, que ela inverna, né, que as populações do sul migram, elas vão para a Argentina, ali para o norte da Argentina, para Buenos Aires, a província de Buenos Aires, Uruguai e sul do Brasil. Tem um registro dela em Ilha Comprida,
da batuíra de coleira dupla, né? Mas são os esporádicos que você cita, né? Tem alguns indivíduos vagantes, agora também tem registros do lado do Pacífico lá também, encontraram no Peru, mas geralmente assim, é um que dá um pulo a mais, assim, né? Que não é uma área, de fato, até onde a gente sabe, utilizada, né? Mas nada impede de que outros registros comecem a aparecer aí, daqui a pouco a gente vê que elas vão um pouco mais ao longe do que a gente imagina. Todo inverno nós fazemos uma varredura atrás dela aqui, né? O Miguel comentou que a batuíra de peito de tijolo, né, a Modestos, já apareceu em Peruíbe, isso foi mesmo durante um ciclone que vocês tiveram aí, que veio um pouco dele para cá, destruiu muitos barcos de pescadores, e apareceu, mas já apareceu no litoral norte também, o pessoal lá já registrou. Mas bacana. Como você disse, são esporádicos, né? Alguns eventos, essa migração que a gente viu aí foi bem característico, assim, os dados de rastreamento, a gente foi no dia 31 de agosto, se não me engano, que eles tinham usado os arrozais, voltaram para o parque, e aí estava um ventão nordeste muito forte aqui, e elas aproveitaram, provavelmente, e foi um gatilho para elas irem embora, né? Então, às vezes, também pega uma chegada de uma frente fria, um vento sul muito forte, muitos dias seguidos, elas acabam indo um pouco para o norte de onde elas estavam acostumadas aí, né? Foi justamente depois do ciclone bomba, esse último que teve em Santa Catarina, né? Apareceu aqui. Tem um comentário, acho que é da Karina, só para elevar a importância dos cholos, que existe, acho que tu sabe, o Plover Appreciation Day, né? Para quem não sabe, Plover são os cholos em inglês, e é dia 16 de setembro. A ideia desse festival, a Mari pode confirmar, é elevar, né? O que vocês estão fazendo mesmo, né? Vocês colocam o pessoal para colocar o nome nos bichos, popularizar mesmo essas aves, né? Tornar mais popular. E esse do Plover é isso. Eu não sei, Mari, tem mais alguma pergunta que você esteja vendo? Não, pergunta eu não vi mais nenhuma. E o que eu gostaria de comentar ainda com o Fernando, que eu achei super interessante, porque eu não sou... eu sou amante das aves, né? Não é a minha área de atuação, de pesquisa, eu sou da proteção, tanto que através do Combem, toda a parte, eu até brinco, que eu sou a parte burocrática, né, de todo esse trabalho, porque as representações, né, a interlocução com administradores públicos, eu assumo toda... É crucial também, né? Exatamente, porque a gente tem que construir políticas públicas, a gente tem que fazer parcerias, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Tem que envolver toda a sociedade civil organizada, tem que envolver administrações públicas, né? A gente tem que ir fechando por todos os lados para que o nosso trabalho seja efetivo, que essa proteção, que esse direito à vida seja garantido para todas essas aves. E eu achei assim muito bacana, né, porque é algo que me toca, a interação de vocês com a ciência cidadã. A forma como você, no teu trabalho, que é um trabalho acadêmico, né, é um trabalho de pesquisa, mas que ao mesmo tempo está super conectado com pessoas como eu, que são amantes das aves, que podem não trazer todo esse conhecimento, mas trazem todo o amor e determinação necessárias para, né, fortalecer e somar nesse trabalho. Então, eu achei muito interessante isso, gostaria de parabenizar, né, por vocês fazerem essa ponte com a sociedade civil. E eu acho que, pelo horário, a gente já pode passar para as considerações finais do Fernando, e deixando aqui a nossa gratidão, Fernando, pelo brilhantismo que você trouxe ao nosso festival, viu? E, assim, né, todas as melhores vibrações para o trabalho que vocês têm realizado aí. Fantástico. Muito obrigado, valeu, obrigadão. Eu só queria agradecer mesmo, assim, como consideração final, né, dizer que, de fato, assim, às vezes, em teoria, eu deveria terminar o doutorado em março, nem sei se o meu orientador está assistindo agora ou não, mas já fica de antemão que não vai ser terminado em março, né? Mas a bolsa vai acabar em março, né? Então, assim, às vezes é um pouco complicado mesmo a gente tem toda a pressão acadêmica por publicação, né? E fica um pouco complicado achar tempo, assim, para poder fazer essa parte que é importantíssima, né? De divulgação, de linkar com a sociedade, com as pessoas, né? Tipo,
agora quando saiu esse artigo, por exemplo, ele saiu numa revista legal, assim, uma revista boa, internacional, uma revista australiana. E só que não adianta nada ele ficar ali só, né? Então, quando eu fiz uma publicação sobre o artigo no Instagram, várias pessoas que não tinham visto ele me chamaram, parabenizando, querendo saber mais, porque é uma outra via. E não adianta, a gente precisa levar essas informações para o público, para as pessoas, porque não vai se fazer conservação publicando só o artigo, né? A gente tem que trazer e a gente tenta trazer esse feedback para as pessoas, né? É uma informação muito boa acadêmica para nós, por exemplo, esse registro que foi feito fora aqui no cassino. Então, uma pessoa fotografou um bicho que a gente marcou, nos chamaram no Instagram, já conheciam o projeto, e aí a gente foi olhar, é a primeira vez que um bicho que a gente não marcou no cassino, que a gente marcou na Lagoa do Peixe, foi visto aqui. Então ele fez esse deslocamento. E agora ela já foi fotografada de novo lá na Lagoa do Peixe. Então a gente já sabe que ela saiu da Lagoa do Peixe, veio para cá e voltou, cerca de 200 quilômetros de distância, só por conta da ciência cidadã, porque não foi isso que eu fiz, não foi uma metodologia, não fui eu que fui a campo, foi um fotógrafo que viu ela aqui e um fotógrafo diferente que viu ela na Lagoa do Peixe de novo. Então é crucial também para gerar informação científica, né? Esse contato com a sociedade civil. E por fim, assim, acho que já devo ter estourado meu tempo, eu vou falar com vocês ali depois para vocês, os organizadores do festival, dar nome para um dos chorlos que a gente já marcou e que não foi fotografado ainda. Então vocês batizam uma das aves ali. Aí a gente fala depois e posta no Instagram ali. É isso, então. Obrigadão. Já imaginamos que o nome vai ter a ver com Taniguá, que é a praia que nós estamos tentando ressaltar, que é importante. Estava pensando nisso. Então tá. Fernando, muito obrigado, querido. Muito obrigado. Eu que agradeço. Do Cholos do Sul. Valeu. Então, e encerrando essa palestra fantástica, a próxima vai ser, eu acho que vai, assim, linkar perfeitamente com o que o Fernando falou, porque vai ser justamente sobre a ciência cidadã, né, que nós vamos ter a Juliana, do SAV, falando sobre o assunto. Muito bacana, Fernando. Gratidão. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado.